Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom tê-los conosco na primeira semana do mês de abril. Semana essa que vai do dia 6 ao dia 12 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, como nós tivemos na semana passada uma semana cheia de indicadores extremamente relevantes, nós estamos cheios de dados sobre a mesa para analisarmos, mas também cumprindo nosso compromisso de sempre se aprofundar em temas que são relevantes e fazer com que todos aqueles que estão aqui toda semana no nosso Dedo no Pulso tenham a oportunidade de ver as coisas e ter participado dos grandes debates econômicos do país, não olhando pela capa, mas se aprofundando, entendendo com detalhes as coisas que mais influenciam o desempenho econômico do nosso país. E hoje eu quero fazer uma extensão, um aprofundamento da questão do crédito. E como eu disse na semana passada, saiu na segunda-feira da semana passada, as estatísticas de crédito atualizadas pelo Banco Central. E os dados são muito reveladores da situação que nós estamos. E mais do que isso, esta é uma informação fundamental para produtores rurais, para empresários do meio urbano e para investidores. Vou começar por esses últimos, os investidores. Olha, eu não vou dizer que são todas as semanas, mas quase todas as semanas eu tenho conversas com o pessoal de assets ou com investidores que essas assets organizam para poder falar sobre agro. E sempre é a mesma coisa. As pessoas morrendo de medo do agro, achando que o agro, falando da inadimplência do agro, aí a gente abre o jornal, tá lá a inadimplência do agro, e aí o mundo vai acabar porque o agro não tem que sair do agro. O que está acontecendo? Nós vemos uma migração de carteira, muita gente querendo sair do agro por conta da inadimplência que há no agro, em todas as dificuldades que o setor está passando. E é tudo verdade, tá? Tudo é verdade. Acontece que quando nós olhamos no jornal, olhamos nos podcasts, olhamos no YouTube, tá todo mundo falando da inadimplência do agro como se nos outros setores as coisas estivessem a mil maravilhas. E não estão. E eu tô para dizer que a situação no agro, perante ao restante da economia, talvez nem seja tão grave assim. E esta é um entendimento que todo investidor tem que ter na hora que vai definir seu portfólio, na hora que vai entender o que está acontecendo. E para o agro é fundamental que haja dinheiro para plantio, para crédito. O agro não funciona sem crédito. E o agro é uma excelente oportunidade para investimento. Só que nesses últimos tempos nós temos observado uma migração do agro para setores piores, com setores mais estressados, e isso é por assimetria de informação, é por desconhecimento da realidade da economia como um todo. A pessoa está saindo do agro porque está com medo do risco e está indo para algo com mais risco ainda. Então hoje eu não quero falar da minha opinião, eu quero falar dos dados que o Banco Central revelou nessa semana que passou, e eu vou aproveitar para fazer uma análise mais profunda ainda sobre o crédito, ou seja, eu não quero só discutir o assunto em si, mas também eu quero trazer os porquês das coisas, o papel do governo, a relação que ele tem com o crédito. Eu vou trazer várias comparações internacionais, então, para comprovar esse ponto que eu estou me referindo. Então, hoje, não tenha dúvida, nós vamos fazer um mergulho profundo nas questões do crédito do Brasil, que são tão relevantes dentro da nossa política monetária. Mas também não é só isso. Nós vamos falar hoje de dependência do Brasil da China. Será que nós somos tão dependentes assim? Que é o estudo que eu tinha ficado devendo da semana passada, porque ficou muito longo,
o episódio, daí eu resolvi interromper e trazer para essa semana. Mas antes de chegarmos nesse estudo que ficou muito bacana, vamos olhar os dados que estão sobre a nossa mesa e, sobretudo, a agenda que nós temos nessa semana. Porque não é pouca coisa, tá? Nós vamos ter IPCA, o IPCA de março no Brasil, que já deve trazer algum impacto do aumento dos preços dos combustíveis. Afinal de contas, como eu mostrei na semana passada, os combustíveis não pararam de aumentar. E nós estamos com o diesel 24% mais caro na bomba do que estava no dia 27 de fevereiro, antes da guerra começar. Então, com o aumento de 24% nos combustíveis, no diesel em particular, é natural que nós comecemos a ver os efeitos não só no grupo combustíveis, mas também em outros grupos, porque tudo vai ficando mais caro, porque tudo depende de transporte. Então, nós já vamos começar a ver agora no IPCA. Esse dado sai na sexta-feira. Nós vamos olhar com atenção o Boletim Fox, que dependendo da hora que você está ouvindo o nosso podcast, já saiu. Ele sai na segunda-feira, às 8h30 da manhã, e eu vou trazer aqui hoje o dado até da semana passada, porque eu quero trazer para vocês o processo de desancoragem que está acontecendo no Brasil. Eu tinha dito que acreditava que as vendas no varejo, elas estão em desaceleração. E eu tinha dito também na semana passada que o dado da indústria que saiu nessa semana passada, ele estava em desaceleração e a gente podia esperar mais desaceleração. E o que aconteceu, gente? Desaceleração. E essa semana, o que nós temos? Vendas no varejo. O que eu espero? Desaceleração. Então, lamentavelmente, a economia brasileira não para de desacelerar. Está desacelerando com muita intensidade. Vou falar dos dados da indústria que saíram na semana que passou e os dados estão aqui na nossa mesa, mas na semana que vem trarei os dados do varejo, porque eles saem ao longo desta semana que estamos. Da balança comercial brasileira, que é um dado super importante, eu quero ver como é que estão performando, sobretudo, os produtos do agro diante de toda esses conflitos que nós estamos observando, seja no Oriente Médio, seja na Europa, o que isso implica e que tipo de impacto o aumento do preço do petróleo e do transporte marítimo pode ter causado para atrapalhar as exportações, sejam no volume, seja no preço da tonelada exportada. Vamos ver tudo isso essa semana. Vai sair também confiança do consumidor e vai sair também os PMIs. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter a inflação ao nível do consumidor, o CPI, o equivalente ao IPCA deles. Vai sair o núcleo do PCE, que monitora a evolução dos preços dos artigos de consumo pessoal dos americanos, um dado super importante para a tomada de decisão do Fed para juros. Nós temos relatório do USDA, que é um relatório super importante para o agro brasileiro. Esta semana saiu o relatório do USDA, portanto, tem PMIs por lá também, além de pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. E vai sair também nos Estados Unidos o PIB do quarto trimestre. E lá na China, nós vamos ter a inflação ao nível do consumidor, o CPI, nós vamos ter a inflação ao nível do produtor, dado super importante, e vamos ver também as reservas cambiais. Eu quero falar sobre as reservas cambiais da China, porque elas vêm crescendo, tá? A China vem aumentando suas reservas cambiais. Semana que vem a gente discute os motivos. Então, pessoal, vamos começar com a atividade econômica do Brasil. Nós tivemos o CAGED, que veio um pouquinho mais baixo do que o mercado estava esperando. O mercado, em média, tinha uma expectativa de crescimento de 270 mil postos de trabalho em fevereiro e vieram 255 mil postos, um dado parecido, né, com a estimativa diante de uma taxa de desemprego tão baixa, de um mercado tão restrito de trabalhadores. Então, eu não vejo grandes problemas. Pelo contrário, achei o número até alto para o tamanho da taxa de desemprego que nós temos. O que mostra que nós estamos tendo a demanda, ela é tão grande que está trazendo pessoas ou da informalidade, ou do pessoas que tinham MEI para dentro desse mercado. O que mostra também, por outro lado, que aquele nosso percentual de desemprego é baixo, ele não revela qualitativamente o que acontece no nosso mercado de trabalho. Já discutimos esse assunto mais de uma vez aqui no nosso Dedo no Pulso. E nós tivemos a produção industrial do Brasil, que, como eu já tinha antecipado para vocês, acreditava que seria de desaceleração e foi. Embora ela tenha crescido 0,9
em fevereiro contra o mês de janeiro, quando nós olhamos o dado em 12 meses, a produção industrial no Brasil acumula um crescimento de apenas 0,3%. E eu falei aqui no nosso Dedo no Pulso mais de uma vez, você vai lembrar. Você que está aqui toda semana vai lembrar. Eu falei que a minha expectativa é que no primeiro trimestre de 2026 a indústria entrasse no terreno negativo. Pois muito bem, agora ela está só 0,3. Não sei se vai ser no primeiro trimestre, porque agora o próximo dado é março, que é o último dado do primeiro trimestre, que deve vir muito próximo de 0 ou já vir negativo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa foi a nossa estimativa. Se errarmos, será por um mês. Se não for no primeiro trimestre, vai ser no primeiro quadrimestre, mas não acredito que passe muito disso, porque nós já estamos muito próximos de 0,3% apenas. Só a título de comparação, no ano passado, em fevereiro de 2025, nós tínhamos um crescimento de 2,6% acumulado em 12 meses. Agora está só 0,3% e desacelerando. A indústria brasileira, lamentavelmente, deve ter a sua produção industrial entrando no negativo, ou no mês que vem, mês de março, que é mês que vem é o mês de abril, mas o mês de estatística, né? Porque nós estamos agora na primeira semana do mês de abril, olhando os dados referentes a fevereiro. Eu quero dizer que quando estivermos lá no início do mês de maio, nós vamos estar vendo os dados de março. Então é nesse sentido que eu me refiro. E o PMI da indústria, ele deu uma melhorada no mês de março, que é algo alvissareiro. Subiu para 49. Entretanto, tudo abaixo de 50 é desaceleração, é desconstrução de atividade econômica. Então, mesmo tendo melhorado em relação a fevereiro, ele ainda é um dado fraco no mês de março, o que robustece a nossa expectativa. E essa fraqueza que nós estamos vendo na nossa economia, essa debilidade na atividade econômica, ela tem nome e sobrenome, né? Juros altos. E esses juros altos, eles também têm as suas razões que são bastante conhecidas por nós. A razão dos juros altos no Brasil é esse desequilíbrio fiscal gigantesco que o Brasil experimenta. E nós tivemos, na semana que passou, novos dados sobre o fiscal brasileiro. Dados estes referentes a fevereiro. E adivinha o que aconteceu? Você só tem duas chances. Melhorou o fiscal, o governo começou a ajustar as finanças para parar de gerar problema macroeconômico e para nós podermos ter um horizonte de juros mais baixos lá na frente, para o país parar de competir com a sociedade pelo dinheiro do crédito disponível, enfim. Ou ele, mais um mês, afundou o pé na jaca e gerou mais problemas fiscais que no futuro nós vamos ter cada vez mais dificuldades. Ou ele cavou mais o fundo do poço. O que será que aconteceu, né, gente? Bom, fácil de saber. Ele já estava no fundo do poço, foi lá, pegou uma pá e cavou mais um pouco. Porque o resultado primário, que é quando nós olhamos para as despesas e as receitas primárias do governo, ou seja, eu não estou colocando no cômputo aquelas contas que foram tiradas do resultado primário, despesa primária, de maneira ridícula e absurda, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, que não entende nada de economia, se metendo em contabilidade fiscal. Mesmo assim, e mesmo sabendo que os resultados primários, eles não envolvem o pagamento de juros, é somente a despesa e a receita primárias. Não estão sendo considerados juros. Lembrando que o governo tem que ter um resultado primário positivo, justamente para poder pagar os juros. Porque se ele não pagar os juros, ele vai se endividar para pagar o principal e vai se endividar mais para pagar os juros que ele sequer tinha condições de pagá-los. Então, é importante fazer um resultado primário positivo, mas o governo fez um resultado primário negativo. O governo fez um resultado primário de 16,4 bilhões de reais negativos. E é um resultado bastante robusto, tão grande quanto o déficit de fevereiro do ano passado. Então, vejam o tamanho do aprofundamento da nossa crise. Por isso que a nossa dívida PIB ela não para de crescer, por isso que o endividamento do Brasil não para de crescer, por isso que o quanto o brasileiro paga de impostos que vão ser transformados em juros não param de crescer. E o balanço orçamentário, que aí nós estamos falando do quanto o governo está pagando, gerando de déficit primário, mais os juros. Porque se ele não economizou para pagar juros, ele vai ter que se endividar para pagar juros. E quanto que o Brasil se endividou em fevereiro?
juntando os 16 bi do resultado primário mais os juros, 100,6 bilhões de reais. Gente, 100,6 bilhões de reais foi o déficit primário no mês, aliás, foi o resultado do balanço orçamentário do mês de fevereiro do Brasil. E olha que aqui eu tenho os dados dos governos estaduais também, que foram positivos. Os estados, em sua soma, ficaram com resultado positivo, de superávit. Ou seja, o resultado negativo do governo federal é ainda mais contundente. E vejam, no ano passado, no fevereiro do ano passado, o déficit tinha sido 97,2 no balanço orçamentário. Agora foi 97. Agora foi 100,6 bilhões. Ou seja, nós estamos com um déficit maior do que no ano passado, nós estamos aprofundando o problema. E a consequência disso não é outra que não seja a elevação da dívida PIB. A dívida PIB, ela saltou para 79,2% e as estimativas do IFE, do próprio Tesouro, enfim, e de casas que fazem essas projeções, inclusive a nossa, está entre 83% e 86% a projeção de déficit primário, de dívida PIB para o final do ano de 2026. Então vejam a gravidade com que estamos observando as finanças públicas no Brasil. É muito perigoso o que está acontecendo. E a nossa dívida líquida em relação ao PIB fechou em 66,61%. Então, isto é uma situação muito grave. Isto é grave porque o déficit primário ele vai gerando uma necessidade de financiamento do setor público muito elevada. Então, o governo precisa ir cada vez mais a mercado buscar dinheiro para rolar a sua dívida e emitir uma nova dívida para cobrir os juros, os quais ele não reservou recursos orçamentários para honrá-los. Consequentemente, o governo precisa ir mais a mercado buscar crédito. E se ele precisa buscar mais crédito, ele se expõe mais a risco. Os juros, a curva de juros no Brasil, ela se eleva, o que mantém Selic num patamar mais alto do que poderia ser e também drena recursos do crédito para o governo, fazendo com que o juro para famílias e para pessoas fiquem mais elevados. Eu já vou falar disso, eu já vou mostrar isso. Mas eu não poderia perder a oportunidade de linkar este problema. E além dos problemas estruturais que nós estamos vivendo, nós temos a questão conjuntural, que é a guerra lá no Irã, que tem feito com que o preço do petróleo não pare de subir. E mesmo na sexta-feira, que o mercado aqui no Brasil estava fechado, o mercado lá fora não estava fechado. Então nós temos uma forte alta no petróleo que ainda não foi precificada no mercado brasileiro. E este aumento do preço do petróleo tem trazido de volta a inflação no Brasil. Nós vamos ver o IPCA nessa semana. O IPCA de março, como eu já disse, a nossa expectativa é que ele seja acima do que ele seria caso nós não tivéssemos a guerra, já trazendo os efeitos do aumento do preço do petróleo e sobretudo do óleo diesel. Acontece que além do aumento do preço, da inflação, nós estamos vendo uma desancoragem das expectativas. Ou seja, o que é a desancoragem das expectativas? É quando o mercado começa a projetar um IPCA acima da meta contratada pelo Banco Central, ou melhor, a qual ele tem um mandato para cumprir. Nós temos uma meta de 3% com intervalo de aceitação que vai para cima até 4,5%. Acontece, pessoal, que antes da guerra, ou melhor, no início da guerra, o mercado ainda não tinha precificado um petróleo alto por tanto tempo, nós tínhamos uma expectativa para o IPCA ao final de 2026 de 3,91. Isto estava no dia 11 de março de 2026, eu tinha 3,91 como expectativa para o final de 2026. Isso é boletim Focus do Banco Central. Só que isto subiu rapidamente. Quando nós chegamos no ponto do dia 13 de março, ou seja, 2 dias depois, já estava em 4,1. Na semana passada, no dia 20, nós estávamos em 4,17. No final da semana passada, essa projeção ela já estava em 4,21. E agora, no último dado que temos, ela está em 4,31. Ou seja, de 3,91 lá no dia 11 de março, 3,91. No dia 27 de março, 4,31. Percebe que nós tivemos um aumento de 0,4
40 ponto percentual, percebe que esta é uma elevação muito forte num período muito curto, ou seja, as expectativas de inflação estão desancorando. E qual é a mensagem que isso passa para o Banco Central, que precisa tomar decisão de juro através do Comitê de Política Monetária, o Copom? Qual é a mensagem que é passada aqui? A mensagem é a seguinte: o Banco Central ele tem que botar a inflação na meta. É um mandato que ele tem conferido pelo Conselho Monetário Nacional. Ele tem que trazer a inflação no presente e colocar as expectativas no horizonte relevante dentro da meta. E o que nós estamos vendo aqui? Uma desancoragem das expectativas. As expectativas estão subindo, elas estão saindo para fora daquilo que o Banco Central tem controle. Em situações como essas, infelizmente, o Banco Central fica com menos espaço para baixar juros, porque ele só baixa juros quando ele está enxergando lá no horizonte relevante das expectativas uma inflação comportada, porque a decisão que ele toma hoje de juros, ela não é pensada na inflação de hoje, ela é pensada na inflação lá da frente, porque tem um tempo, existe uma defasagem entre a decisão de política monetária e o que acontece na inflação. Então, ele olha para o horizonte relevante, por isso a importância das expectativas. Só que essas expectativas estão subindo e elas estão desancorando. É bem verdade que lá no horizonte relevante ainda não estão desancoradas, mas isso é só uma questão de tempo, porque primeiro o mercado desancora a inflação de curto prazo, a do ano que nós estamos, e logo em seguida, ato contínuo, se não há uma recomposição estrutural do problema, nós temos uma desancoragem também no horizonte relevante. Nessa situação, gente, vai ficando mais difícil para o Banco Central baixar os juros. Nós tivemos também inflação ao nível do atacado, IGPM teve um crescimento em março de 0,52 e em 12 meses ele diminuiu a deflação. Lembrem que quando nós estávamos antes da guerra analisando a inflação, eu dizia para vocês, gente, o IPCA vai baixar bem por conta daquilo que nós já estamos observando na inflação no nível do atacado, medida pelo IGPM, por IGPDI, etc. Eles estão com deflação. É verdade, e o IGPM ainda está com deflação, mas uma deflação bem menor, agora é 1,82, ela vem diminuindo. No mês passado, fevereiro, a deflação era 2,66, agora está 1,82, apenas de um mês para o outro. Por quê? Pelo aumento do preço dos combustíveis, em particular do óleo diesel. E o índice de preços ao produtor teve uma deflação de 0,25, mas ele se refere ao mês de fevereiro. Ele não está em março ainda, por isso que ele performou com deflação e acentuou a deflação para 4,47. Mas quando nós olharmos o mês de março, o IPP, que é o índice de preços ao produtor, é a inflação do produtor de bens no Brasil, nós já vamos ver uma redução dessa deflação. E o IPC da FIPE, ele teve um aumento muito forte de 0,59 no mês de março, o que já prenuncia um aumento forte da inflação do IPCA também agora no mês de março, que vai vir no final desta semana que estamos. E os empréstimos bancários, eles tiveram um crescimento pequeno de 0,36, lembrando que no ano passado eles tinham crescido em fevereiro 0,84. Então, de fato, os empréstimos bancários, eles estão desacelerando. Lá nos Estados Unidos, nós tivemos o payroll, que teve um dado muito forte, veio uma geração de 178 mil postos de trabalho, bem acima da expectativa que era 70 mil. A abertura de empregos JOLTS, ela está com 6,9 milhões de vagas abertas, pior do que o mês de janeiro, nós estamos olhando para o mês de fevereiro, mas ainda um dado bastante forte. O seguro-desemprego bastante baixo, 202 mil pedidos apenas, e os pedidos contínuos, com 1.841. Então, o que eu quero trazer para vocês? Por que não me surpreende o payroll deles? Porque eu venho mostrando para vocês já há várias semanas que os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego estão um degrauzinho abaixo da média dos últimos 2 anos, e a abertura de empregos, as vagas do JOLTS, eles vêm performando bem. Então era natural que essas vagas elas fossem expressadas no payroll, e veio muito forte. E a taxa de desemprego caiu de 4,4 para 4,3 no mês de março. As vendas no varejo lá nos Estados Unidos vieram acima da expectativa. A expectativa era um crescimento de 0,5%, veio um crescimento de 0,6%.
enquanto em 12 meses acumula um crescimento de 3,7%, que é um bom crescimento das vendas do varejo lá nos Estados Unidos, o que sugere uma economia bastante aquecida por lá. Já o núcleo das vendas do varejo, eles tiveram um crescimento de 0,46 nesse mês. E o PMI da manufatura, que ele é um antecedente da indústria, performou bem em março, cresceu para 52,3, cresceu bem, está acima de 50, está em expansão. A confiança do consumidor por lá ficou estável em relação ao mês passado, 91,8, e eles seguiram aumentando os barris de petróleo deles estocados. Agora são 10.263.000 barris. Do ponto de vista do trade, os Estados Unidos teve um aumento das exportações para 315 bilhões de dólares no mês de fevereiro, e importou 372, fazendo um déficit de 84,6 bilhões na sua balança comercial. Olhando para a China agora, o PMI industrial voltou a operar acima de 50,4, depois de 2 meses abaixo de 50, a economia chinesa que vem com muita dificuldade. O próprio PMI Caixin da manufatura também, acima de 50, mas 50,8, bastante baixo, e o PMI da não manufatura apenas 50,1, e o PMI de serviços 49,8, abaixo de 50, portanto, mostrando a fragilidade, a debilidade do mercado interno chinês. E o DXY, ele fechou a semana em 100,18, alto, né, uma tendência de elevação do dólar, e a nossa taxa de câmbio aqui com a entrada de dinheiro estrangeiro segue em queda, 5,16 foi o fechamento da semana, e o petróleo fechou a 108,76 dólares o barril, ou seja, um valor bastante alto. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Agora, pessoal, eu quero trazer os estudos que eu prometi. E eu quero começar, então, falando sobre a questão do crédito aqui no Brasil. E eu quero fazer um convite para você. Você já parou para pensar seriamente? Não aqueles discursos que a gente via, né? Aquelas simplificações baratas. O juro é caro no Brasil porque o banqueiro é ladrão. Não. O agiota. Não. Você já parou para pensar seriamente por que o crédito no Brasil é tão caro? E eu não estou falando dos juros do cartão do rotativo também, tá? Esses batem 400% ao ano. Isso já deixou de ser uma surpresa para todos nós. Eu estou falando de algo mais estrutural, estou falando de algo mais profundo, o tipo de coisa que explica por que uma empresa que é competente, que é bem gerida, que tem produto bom, não consegue crescer. Por que um produtor rural que planta bem, que colhe bem, tem altos níveis de produtividade, tem alto nível de tecnologia, mas ele não consegue fechar o caixa dele? E por que o investidor, pessoa física, ele vê muitas vezes num título do governo mais vantagens do que apostar no crescimento das empresas brasileiras e crescer a sua carteira junto com o crescimento da economia, com o PIB, com o desenvolvimento das empresas? Você já pensou sobre isso? Então vamos lá. Vamos começar com um elefante na sala. Nós vamos começar com, para mim, é aquilo que mais me chama a atenção dentro do relatório de estatísticas de crédito do Banco Central que ele divulgou na semana passada. O crédito ampliado ao setor não financeiro no Brasil, ele chegou a 21 trilhões de reais em fevereiro de 2026. Isso equivale a 163% do PIB. Ou seja, qual é o tamanho do crédito no Brasil? Quanto que tem de dinheiro emprestado dentro do Brasil? 163% do PIB, o que equivale a 21 trilhões de reais. Esse é o dinheiro total emprestado. Bom, e aqui eu já quero fazer uma conexão com o que as pessoas falam. Porque o agro, de novo, aumentou a inadimplência. Meu Deus, o mundo vai acabar, o Brasil vai quebrar. A carteira do agro são 880 bi. 880 bi. De uma carteira de crédito do Brasil de 21 tri. Percebe a diferença? Percebe que a carteira de crédito do agro não tem capacidade de fazer com que o resultado dos bancos no Brasil performem mal por causa dele? Percebe que o problema é mais complexo? Então, dito isso, vamos aprofundar mais um pouco. O que chama mais atenção dentro desses 21 trilhões? Se não é o agro, que é somente 880 bi, então o que é o maior? O maior é a parcela do governo. 9,2 trilhões vai para financiar o governo federal
estados e municípios. O governo de uma maneira geral. E o governo faz isso emitindo títulos, rolando dívida. Sozinho, o setor público absorve 43,6% de todo o crédito disponível. Eu vou repetir para você que não entendeu. Sozinho, o setor público absorve 44% de todo o crédito disponível no Brasil. Então pensa nisso por um segundo. De cada R$100 que circulam no sistema financeiro em forma de crédito ou de dívida, 44 são absorvidos pelo governo. Ou seja, sobram apenas 56 para dividir entre todas as empresas e todas as famílias do Brasil. Só que o PIB do Brasil, ele não é feito pelo governo, ele é feito pelas empresas e pelas famílias. São eles que fazem o PIB. Ou seja, o governo, ele toma 44% do dinheiro e ele não faz parte da atividade econômica. Eu deixo metade do dinheiro só para atividade econômica. Percebe que isso é uma coisa absurda? E esta situação, nós estudamos em economia, já falei dela mais de uma vez aqui no nosso encontro semanal, que é o efeito crowding out. O que é o efeito crowding out? É o efeito deslocamento. O efeito crowding out ele é observado quando o Estado entra no mercado de crédito e absorve uma parte enorme da poupança disponível e empurra o setor privado para uma briga por uma fatia menor. Além disso, o efeito crowding out também ele faz com que os problemas fiscais do Brasil eles afastem o dinheiro do setor privado. Então, não é que o governo ele está tomando esse dinheiro para construir novas estruturas, infraestrutura e tal, para investir em algo que vai gerar crescimento econômico. Não, nós estamos fazendo essa dívida através de LTNs, de NTNs, de LFTs, que o governo paga hoje em torno de 14% ao ano de juro real para rolar dívida. Ou seja, o governo oferece ao mercado um ativo de risco de crédito mais baixo, porque o governo ele tem que ser a coisa mais segura dentro de uma economia, com liquidez diária, pagando 14% ao ano. Então imagina, se o governo está pagando 14% ao ano em algo que me é favorável do ponto de vista de liquidez também, por que eu vou financiar uma empresa? Me diga, por que eu vou financiar a empresa? Eu vou financiar o governo, que consegue, em última linha, imprimir moeda para me pagar. Então, por que eu vou investir em empresas? Percebe? E isso vai fazendo o efeito crowding out. Então, pensa lá do lado do banco, lá do lado de um fundo de investimentos. Por que eu vou emprestar para um comerciante da esquina se o Tesouro está pagando 15% ao ano? Por que eu vou fazer isso? Eu só vou emprestar para o setor privado se esse me pagar pelo menos isso, mais um prêmio de risco, mais o custo operacional, mais a inadimplência esperada. Então, isso faz com que o custo do crédito privado no Brasil fique gigantesco. Porque se o governo parte pagando 14% e eu tenho nisso um piso, né, eu vou ter que botar em cima desse piso o prêmio de risco, o custo operacional de fazer o empréstimo para as pessoas físicas e jurídicas e vou embutir a inadimplência esperada dentro da taxa. Quando eu somo tudo isso, eu vou para taxas muito maiores do que a do governo. Então eu vou lá e boto no do governo. Boto lá no título dele e tá tudo certo. Mas tem mais. Além do governo capturar quase 44% da taxa de poupança, a nossa taxa de poupança ela é muito, muito baixa. Para nós termos uma ideia, e essa para mim é um dos pontos mais importantes daquilo que temos para discutir hoje. O governo brasileiro, ele além de pegar uma taxa gigantesca, ele tem uma baixa taxa de poupança. O Brasil, nós temos 14,1% do PIB de poupança apenas. Vou dar alguns exemplos. O mundo tem em média 26,2% a taxa de poupança mundial. Os Estados Unidos é 17,8%. Só que é 17,8% a taxa de poupança do americano. Os Estados Unidos recebem dinheiro do mundo inteiro lá dentro. Então ele recebe poupança de outros países. O Paraguai, aqui nosso vizinho do lado, tem uma taxa de poupança de 19%. O Brasil é 14%. Os membros da OCDE, em média, 22,7%. O México, 19,3%. A América Latina, 16,5% por causa do Brasil, que puxa esse índice para baixo. A Coreia do Sul, 35,3%. A Índia, 30,3%. A Alemanha, 27,1%. A China, 43%. O Chile, 21,8%.
O Canadá, 21,4%. E o Brasil, 14,1%. Eu comparei o Brasil com países ricos, eu comparei o Brasil com países emergentes, eu comparei o Brasil com o mundo como um todo, eu comparei o Brasil com vizinhos da América Latina. Percebe que nós somos um país de poupança muito baixa? E uma vez tendo poupança muito baixa e um governo que toma uma grande parte dessa poupança para rolar a sua dívida, porque não para de se endividar, faz com que o juro para as pessoas fiquem mais caras. Percebe que é muito fácil eu simplificar um problema complexo dizendo que todo mundo é ladrão, porque o empresário, porque o patrão, porque o banqueiro. São simplificações que podem parecer lógicas falando em cima de um comício, agora não fazem sentido econômico. No sentido econômico, as coisas são muito mais profundas. Por isso que o nosso podcast é o Dedo no Pulso, para nós colocarmos o dedo no pulso da economia, sentirmos ela pulsando e entendermos com profundidade as coisas tais quais elas são. Então vejam a gravidade do problema. E para o empresário, né, agora eu falei do ponto de vista do investidor, né? O investidor ele prefere comprar um título público, é óbvio, porque o incentivo econômico a ele é este. Agora, e se olhar do ponto de vista do empresário? Provavelmente o empresário ele já sentiu, os empresários que estão nos ouvindo aqui, não são poucos, ele já sentiu isso aqui na pele, porque entenda comigo aqui o mecanismo. O crédito livre a pessoas jurídicas, ele totalizou 1,6 trilhão em fevereiro de 2026. Isso pode parecer muito, 1,6 trilhão. Para o agro, todo o agro é 880 bi. Para pessoas jurídicas é 1,6 tri. Ou seja, o crédito para pessoas jurídicas é o dobro do crédito para o agro inteiro. Isto pode parecer muito quando eu comparo com o agro, por exemplo. Mas olha como esse dinheiro está sendo distribuído. O capital de giro de prazo menor de 365 dias, ele aumentou 74% em relação a 2023, que é quando ele começou a crescer. O cheque especial aumentou 42% num único ano. A conta garantida subiu 29%. E o cartão de crédito da pessoa jurídica aumentou 38%. O que essas modalidades todas elas têm em comum? Nós estamos falando de crédito de curtíssimo prazo. Não são recursos para investimento, são recursos que as empresas estão utilizando para rolar dívida de curto prazo. As empresas não estão fechando o caixa e estão correndo para conseguir crédito no mercado. A única modalidade de crédito que teve queda foi desconto de duplicata. E sabe por que ela teve queda de 16,6%? Porque os bancos estão percebendo nisso o risco. Então, eu estou tendo o capital de giro aumentando 74%, e eu tenho a conta garantida 29%, o cheque especial PJ 42,5% e o cartão de crédito PJ 37,5%. Agora eu estou falando variação em 12 meses. Em um ano, apenas a demanda por crédito de capital de giro aumentou 74%. A conta garantida 29%, cheque especial 42,5%, cartão de crédito PJ 37,5%. Então vejam o tamanho do crescimento do endividamento das empresas. Isto é algo grave. Isto mostra que as empresas estão tomando dívida para pagar dívida, que as empresas estão indo para um caminho muito, muito, muito complexo, muito perigoso, bastante assustador. Isto é o que mostram os dados do Banco Central. Mas não é só isso. Não é só isso. As famílias também estão se alavancando. O endividamento, o comprometimento da renda e a inadimplência dos brasileiros atingiu números extremamente alarmantes. Nós estamos com 49,7% a renda de 12 meses de um brasileiro está comprometida com dívidas. Ou seja, nós temos o equivalente a quase a metade. A dívida de um brasileiro médio, ela é do tamanho da receita de 6 meses deste mesmo brasileiro. Ou seja, quanto é que o brasileiro deve em média?
o equivalente a 6 meses de renda dele. Esta é a realidade do brasileiro hoje. Só que o que ele desembolsa com o serviço da dívida, ou seja, só com juros, atingiu 29,3% da renda do ano inteiro é para pagar juros. Percebe, gente, que quando bater 33%, eu vou estar falando com exatidão de que 1/3 da renda de um ano inteiro está indo para pagar juros da dívida. E a inadimplência do brasileiro está, com isso, subindo. E o saldo de crédito da pessoa física ela atingiu 4,5 trilhões de reais em fevereiro, com uma inadimplência que não para de subir. E se nós compararmos com a própria pandemia, nós estamos com a inadimplência o dobro da época da pandemia. Então, vejam o tamanho do problema que nós temos pela frente e também o governo tem pela frente e sobretudo, o próximo governo tem pela frente. E se eu olhar, fazer aqui um recorte para o produtor rural, porque eu vou falar, eu quero trazer os dados do Serasa para mostrar inadimplência do produtor, quero mostrar das empresas, enfim, eu estou trazendo o dado agora do Banco Central, mas eu já vou falar dos dados do Serasa também. E o produtor rural, ele tem nesse relatório também ele tem dados que preocupam bastante, porque além da taxa Selic, além do endividamento das famílias, além da inadimplência no crédito rural para as pessoas físicas, eu tenho dados dentro do próprio crédito que são bastante assustadores. Em dezembro de 2022, por exemplo, eu tinha uma inadimplência de 0,8% no crédito rural, número super baixo. Agora, eu tenho 7,4%. E se eu pegar somente os juros livres, essa inadimplência sobe para 13,8%. É um número bastante alto, de fato. Isto não aconteceu ao acaso. Agora, percebe que piorou muito a inadimplência das pessoas físicas, aumentou muito a inadimplência das pessoas jurídicas, aumentou muito a inadimplência do produtor rural. E tudo isso tem a mesma origem, elevação dos juros. Juro alto causa isso. E são justamente esses juros elevados que estão fazendo com que esses dados sejam tão ruins para toda a economia e não somente para o produtor rural. Então tem muita gente que acha que o problema é o produtor rural, é o agro. Não é, gente, não é. Se eu estou vendo que o endividamento das famílias atingiu 49,7% da renda, ou seja, metade da renda de uma família, e que ela está pagando 29,3% com juros, o que a gente acha que vai acontecer? O cartão do crédito rotativo está 400%. Uma dívida de R$2.000 no rotativo, sem nenhum pagamento, vira R$4.000 em menos de 6 meses. Ela dobra em menos de 6 meses. Não tem aumento de salário que recupere uma situação dessas. E o Brasil tem nada menos que 88 bilhões de saldo nessa modalidade. Então, ou seja, eu tenho 88 bilhões de reais em rotativo do cartão, que dobra a cada 6 meses o tamanho da dívida. Então, veja o tamanho desse problema. E aí o investidor, muitas vezes, ele não está querendo investir no agro, porque está com medo do agro, aí ele vai comprar um CDB de uma financeira que está vendo uma situação dessas, que está vendo uma inadimplência da pessoa física saltar, que está vendo um comprometimento da renda com juros e com o montante do pagamento da dívida que não tem sustentabilidade, e é lógico que vai dar problema. Aí o cara sai do agro para botar o dinheiro num CDB de uma financeira, ou num FDIC com lastro em crédito pessoal, ou num fundo de investimento que compra FDICs ou CDBs de empresas, enfim. Então percebe que esse risco, você não está fugindo de risco coisa nenhuma ao deixar de investir no agro. E eu vou dizer mais, o agro é muito mais seguro do que essas operações aqui, muito mais mesmo. O agro tem problema, é claro que ele tem problema, mas ele não é o maior dos problemas. Existem coisas muito piores. Então, pensa comigo, além dessa situação, eu preciso olhar agora os dados do Serasa. E eu vou fazer isto agora. E vou começar com o crédito rural. Eu não tenho medo de falar da inadimplência do agro, porque a inadimplência do agro é algo que eu não gosto de olhar, é verdade. Eu fico triste, isso me incomoda, me machuca. Agora, porque é o meu setor, é o setor que eu gosto. E eu fico triste com esse resultado. 7,45%, um enorme do aumento, não tenha dúvida. E esse aumento começou quando começaram os juros a aumentar no Brasil. A gente sabe que existe uma lag, uma defasagem entre aumento da Selic e aumento da inadimplência no Brasil. 7,45% é a taxa de inadimplência do agro brasileiro.
Quando eu pego o crédito livre, essa inadimplência é maior, vai para 13,84%. E quando nós olhamos para a população como um todo, o público do agro, ele é um público pequeno. Agora, quando eu olho a população brasileira e vou olhar para a quantidade de pessoas que estão inadimplentes, a população adulta brasileira, lembrando, presta atenção nesse dado, porque ele é muito parecido com o dado da renda, tá? Eu falei que 49%, quase 50% da renda de um brasileiro médio está indo para pagar dívidas. É o tamanho da dívida dele, tá? Quer saber a dívida do brasileiro médio? Multiplica por 6 vezes a renda mensal dele, é o tamanho da dívida. E ele está pagando 29% da sua renda de um ano com juros. Isso já falamos aqui. Agora, o dado do Serasa traz um dado, o percentual é parecido, por isso que eu quero que você preste muita atenção. A população adulta inadimplente, então, ou seja, eu não estou falando agora de quanto que da renda de um ano está comprometido com dívidas, não é isso. Eu estou dizendo qual é o percentual de brasileiros que estão inadimplentes no mês de janeiro de 26, que é o último dado do Serasa. 49,7% da população adulta está inadimplente. Eu vou repetir. Metade da população adulta do Brasil está inadimplente. Eu não disse que ela está endividada, eu disse que está inadimplente, com dívidas atrasadas que ainda não foram pagas. De cada 2 brasileiros adultos, 1 está inadimplente. Isto é muito grave. Sabe quanto é que atingiu o pico da pandemia? 42,4%. 42,4% no pico da pandemia. Aqui, hoje, em janeiro, nós estamos em janeiro, hoje em abril, o último dado de janeiro. 49,7%. Ou seja, 5,3 pontos percentuais acima do pico da pandemia. De cada 2 brasileiros, 1 está inadimplente. Isto significa dizer que nós temos 81,3 milhões de brasileiros inadimplentes. Lá no pico da pandemia eram 65,9, 66 milhões. Agora eu tenho 81 milhões de brasileiros inadimplentes. Se eu comparar janeiro desse ano com janeiro do ano passado, são 6,7 milhões de brasileiros a mais. Se eu comparar com o pico da pandemia, são 15 milhões de brasileiros a mais inadimplentes agora. E você deixando de pegar um papel do agro e pegando de um CDB ou de outras empresas, enfim, que tem como recebíveis créditos de pessoas físicas e jurídicas, não produtos rurais, e achando que está ficando mais seguro com isso, né? Não está. De cada 2 brasileiros, 1 está endividado. E sabe o que me assusta, assim, mais me escandaliza? É lógico que a maior parte da dívida é com bancos e cartões de crédito, 26%. Agora, 22% dessas inadimplências, elas acontecem com utilities, ou seja, a conta da água, a conta da luz, a conta da telefonia. Não, a telefonia está separada. É a conta da luz e a conta da água. Então, gente, se o sujeito não está pagando conta de luz e conta de água, que é a conta mais básica na vida de uma família, o cara está ficando inadimplente com isso, é porque a situação é muito séria. Ela é muito complicada. E as empresas inadimplentes no Brasil, elas são, em janeiro, que é o último dado que nós temos, na ordem de 8,7 milhões de empresas no Brasil estão endividadas. E o crescimento de janeiro do ano passado para janeiro deste ano foi de nada menos do que 24%. Eu vou repetir. O número de empresas inadimplentes saltou 24% de janeiro de 25 para janeiro de 26. E se eu pegar janeiro de 26 para março de 2020, que foi o pico da inadimplência na pandemia, que foi antes de começarem aquelas medidas governamentais, o salto é de 40%. Ou seja, hoje, a situação hoje para as empresas está muito pior do que estava na pandemia, quando elas estavam, grande parte delas, com as suas as portas fechadas. O mesmo vale para as pessoas físicas, para os brasileiros.
a situação é muito grave. E nós temos 200... e quanto é que isso reflete em dívida? 202 bilhões de reais é o tamanho das dívidas negativadas de empresas. E as dívidas negativadas saltaram 30% de janeiro do ano passado para janeiro deste ano. E se eu pegar o pico da pandemia, que foi março de 20, para janeiro desse ano, houve um crescimento de 75%. Ou seja, piorou muito, muito mesmo o tamanho das dívidas no Brasil, o tamanho, a quantidade de empresas e pessoas endividadas. E a maior parte, quem mais está endividado, são empresas do setor de serviços. 55% de todas as empresas endividadas são do setor de serviços. Depois vem comércio, 32,7%. Depois vem indústria, 8,1%. Depois vem o primário, empresas do setor primário, do agro, apenas 0,9% das empresas inadimplentes são do agro. Então vejam o tamanho do que estamos enfrentando. É um assunto muito grave mesmo. O Brasil nunca tinha experimentado uma situação tão grave do ponto de vista de crédito como nós estamos enfrentando agora. Isto, gente, preocupa e preocupa muito. Tem que preocupar mesmo. Falando agora de agro, pessoal, indo aqui para o nosso setor, eu quero dizer para vocês que o arroz ele já vai com 39,6% da colheita em 28 de março. No ano passado estava 52,7%, ou seja, a colheita está atrasada em relação ao ano passado. Isso ajuda a explicar os preços altos em plena safra. A soja está com 74% colhida, ano passado estava 81,4%, na mesma data, 28 de março. O milho primeira safra está com 46% colhido, contra 53% no ano passado. E o milho segunda safra, o plantio está 95,5% contra 98% do ano passado, um pouquinho atrasado. Soja em Chicago andou de lado nessa semana, fechando a 11,63. E a soja em Santos, para entrega em abril, R$ 130. Os prêmios tiveram resultados mistos nessa semana, mas fecharam no positivo para todos os strikes. O preço do milho, este sim, teve queda, 452 cents por bushel, e o milho em Campinas ficou de lado, acima de R$ 70, 70,32, enquanto o algodão teve uma forte alta, fechando a 396 centavos por libra-peso, uma forte alta, e o preço do etanol teve uma semana de alta, fechando a 2,95. E o preço do açúcar subiu mais, fechando acima de 20, depois de muito tempo, $20,42 o saco de 50 quilos, enquanto o café fechou em queda, fechando a R$ 1.872 a saca de 60 quilos. Agora eu vou trazer para vocês o último estudo falando sobre a dependência ou não do agro brasileiro em relação à China. Será que nós somos tão dependentes da China como muitas pessoas pensam? Esta é uma pergunta clássica que eu recebo em reuniões com investidores. Todas as vezes que eu estou fazendo reuniões com investidores, essa pergunta vem. Antônio, mas a China desacelerando, quanto que isso te preocupa em relação ao agro brasileiro? E a minha resposta é sempre a mesma. Em primeiro lugar, não há inelasticidade. É óbvio que existe elasticidade entre a demanda chinesa por produtos brasileiros e o crescimento econômico. É óbvio que ele existe. É a gente que não conhece. Porque desde que a economia chinesa começou a crescer muito forte, ali no início dos anos 2000, ela tem mantido um ritmo de crescimento da demanda muito forte. E mesmo ela caindo de 10% do PIB para 8%, depois para 6%, depois para 5% e agora menos de 5%, o ritmo de crescimento das importações delas, dos nossos produtos, se mantém muito parecido. Então nós não conseguimos avaliar direito essa elasticidade. Ela parece inelástica, mas ela não é inelástica, né? Não tem como ser impossível. Teoricamente isso não é possível. Ela existe, mas ela é muito baixa, isso não há dúvida. Só que não é apenas isto, não é só a questão de uma eventual elasticidade muito baixa, aliás, uma elasticidade muito baixa. É também aqui, eu preciso olhar o quanto que a China ela tem de demanda em relação a nós e o quanto outros países estão crescendo. Porque a China, ela leva boa parte das nossas exportações. É verdade, não tenha dúvida. Agora, ela não é única. O agro, ele cresceu as suas exportações no mundo inteiro.
Por exemplo, eu vou pegar 2007. Em 2007, nós tínhamos 58 bilhões de dólares de exportações do agro. 2007. Em 2025, as exportações do agro eram 169 bilhões. Ou seja, nós quase triplicamos nesse período. Quando der 20 anos, que o dado não está dando ainda, pode ter certeza que vai ter triplicado as exportações brasileiras do agro em 20 anos. Triplicando. O crescimento em 18 anos, e não 20, porque nós estamos olhando 2007 a 2025, são 18 anos, é um crescimento de 190%, quase 200%, que seria triplicar. Só que se eu tirar a China, digamos que a China tivesse em 2007 parado de comprar do Brasil. Nada, saiu totalmente do mercado, não comprou mais nada. A China simplesmente encontrou outro fornecedor. O Brasil teria crescido as exportações em 2025 de 58 bi em 2007 para 114 bi em 2025. Ou seja, nós teríamos praticamente dobrado as exportações brasileiras. Não teria praticamente triplicado, mas teria praticamente dobrado as exportações mesmo sem a China. Então, o agro cresce sem a China. As exportações brasileiras crescem sem a China. Não no mesmo jeito, com o mesmo ritmo, mas crescem sem a China. Isso é uma coisa importante. E quando nós olhamos o share da China nas exportações brasileiras do agro, nós observamos que 36,2% das exportações para a China, elas aconteceram em 2023. 36,2%. Este é o pico do share. Atualmente, a China leva 32,7% das exportações brasileiras. Ou seja, em 2023, quando atingiu o pico, 36,2% e agora 32,7%. Nós estamos falando de 3,5 pontos percentuais de queda. Nós estamos vendo 10% de queda do share da China de 2023 para cá. A China está perdendo share nas exportações do agro brasileiro. Mas o agro brasileiro não para de bater recorde de exportação. Inclusive, nessa semana sai dado. E eu vou mostrar para vocês. É recorde. Mesmo com a China diminuindo o seu share em relação às exportações brasileiras. Isso eu estou falando de agro. Porque quando nós olhamos outros setores, existem produtos que são mais dependentes. E quando nós olhamos este share sobre produtos, nós vemos o seguinte: a soja em grãos, ela ainda é a maior dependência, sim. Por quê? Porque a China, ela importa 120 milhões de toneladas. O segundo maior importador de soja do mundo, que é a União Europeia, importa 14, 15, 16, 17. Então, a China, ela importa mais de 10 vezes mais o que o segundo colocado importa. Não existe um substituto para a China, ok? Para a soja. Por enquanto. Só que nós estamos diminuindo a participação da China. Caiu 3 pontos percentuais de 2018, que foi o maior share para cá. A carne bovina aumentou 26 pontos percentuais. Cresceu, ou seja, a China ampliou. Por quê? Porque o chinês comia muito pouco a carne bovina e agora está comendo cada ano mais. E aí cresce a demanda. Hoje, eles levam 49% da nossa carne. Carne suína, ela leva 10% das exportações de carne suína e caiu 15,4% o share dela. Carne de frango caiu 6% o share delas. Ela leva 6,3% da nossa carne de frango. Os produtos florestais, 30,8%. E do agronegócio como um todo, 32,7%, como eu já mencionei. Ou seja, a China, ela seguirá sendo o maior parceiro individual do agro brasileiro, não tenha dúvida, por muito tempo. Mas ela não precisa ser o único. E ela não é o único. E os dados mostram de maneira muito clara que ela já não é o único. Por exemplo, a Índia, nós exportávamos para a Índia 250 milhões de dólares em 2007, produtos do agro. Em 2025, no ano passado, nós passamos a exportar 3,2 bilhões, ou seja, um crescimento de 1.180% no período de 2007 a 2025. Se eu olhar a taxa média de crescimento,
anual, a Índia está aumentando a uma taxa de 25,3% ao ano o crescimento das importações brasileiras. Eu vou repetir. A Índia cresce 25,3% ao ano o volume importado de produtos do agro brasileiro. As Filipinas importavam, em 2007, 150 milhões de dólares. Em 2025, 1,8 bilhão. As Filipinas crescem 38% ao ano as importações dos produtos brasileiros. O Egito cresce 20% ao ano. O México, 19% ao ano. A Indonésia, 14% ao ano. Bangladesh, 12% ao ano. A Turquia, 11% ao ano. O Vietnã, 9,6% ao ano. O Iraque, 39% ao ano. A Arábia Saudita, 12% ao ano. O que eu quero dizer com isso, gente? Que o Oriente Médio, o Norte da África e a Ásia, o Sudeste Asiático, estão crescendo absurdamente as importações do Brasil. Por isso que a China, mesmo importando mais do Brasil, porque a China está importando mais em volume do agro brasileiro, e não menos, mas mesmo assim o share dela está caindo. Por quê? Porque outros países, outras nações estão aumentando e muito as suas participações. Então, há uma ascensão de novos mercados muito forte. O bloco de países emergentes, ele já ocupa, fora a China, 46,7 bilhões e a China 49. Ou seja, se eu somo esses países que eu mencionei, eles já dão uma China. E lá em 2007, eles não eram nada. E hoje eles já são do tamanho de uma China para nós. E só que tem um detalhe, eles têm muito ainda o que crescer. Eles têm muita gente para tirar do campo e mandar para a cidade. Eles têm muito crescimento de renda per capita para transformar em aumento de consumo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. O Brasil não é dependente da China. A China é muito importante. Muito, muito mesmo. A China tem um papel relevante nas exportações brasileiras. Agora, eu vou terminar esse podcast dizendo o seguinte. A China depende mais do Brasil hoje do que o Brasil da China. O Brasil é um exportador com uma mega diversidade. Portanto, cuidado, investidor, quando você sai do agro para ir para outro setor, buscando mais segurança. Cuidado. O agro vende para o mundo inteiro. O agro tem taxas de inadimplência altas, sim, é verdade, é preocupante, mas fora do agro as coisas não estão melhores. Pessoal, foi isso que eu preparei para essa semana. Muitíssimo obrigado pela audiência. Compartilhe o nosso podcast com outras pessoas e quem estiver lá em Campo Novo dos Parecis e Tangará da Serra nessa semana, eu estarei por lá. Vamos conversar, vamos lá na nossa palestra que vamos fazer lá para New Holland, lá em Tangará da Serra e também em Campo Novo dos Parecis. Um grande abraço, uma ótima semana e até a semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.